versículo 11, a respeito da unidade dos judeus e dos gentios em Cristo Jesus, versículo 11 ao versículo 22. Quer dizer, uma das grandes verdades desta carta é que os judeus e os gentios estão unidos no corpo de Cristo, e esse corpo já foi mencionado, lá em Efésios capítulo 1, verso 23, e essa união está descrita aqui, com mais detalhes, no capítulo 3. E aqui Paulo ele mostra que como os gentios eram sem Cristo, ele diz aqui no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz os efésios lembrar de sua posição antes de ouvirem o evangelho, a palavra de Deus. Eles eram gentios, eles não conheciam a Deus, mas aqui Deus mostra a sua graça, que os olhos de Deus estão para todos, e quando alguém reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, seja judeu ou gentil, já não é mais tal diante de Deus, mas passa a ser um membro do corpo de Cristo, chamados em circuncisão. Esse era um nome, ao qual os judeus aplicavam, sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, Eles eram chamados de incircuncisos ou chamados incircuncisão. E aqui mostra o verdadeiro estado da comunidade, que a palavra de Deus diz aqui no versículo 12, separados da comunidade de Israel. Quer dizer, Deus tinha um convênio com a nação de Israel e governava esse estado diretamente. Aqueles que não eram judeus eram estrangeiros diante dessa nação. Eles viviam de que forma? Não tendo esperança e sem Deus. Quer dizer, só podiam tomar conhecimento do convênio e das promessas do Senhor através de Israel. Então, sobre eles não havia esperança e eles estavam sem Deus. E a palavra de Deus fala que tanto judeus e gentios, eles foram unidos em Cristo. E o último agora está tão perto dele quanto o primeiro, como Paulo diz aqui no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quer dizer, Paulo ele traz o contraste da condição anterior, da posição agora ao qual eles estávamos. Quer dizer, em Cristo Jesus. Antes nós estávamos no mundo, nós não tínhamos esperança. Agora nós estamos em Cristo, com todos os privilégios do céu, Quer dizer, no mundo, agora em Cristo. Naquele tempo, agora separados e agora aproximados. Olha o contraste da vida anterior e da vida presente. E ele diz aqui no versículo 14: porque Ele é a nossa paz. Ele está falando de Cristo, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o muro de separação que estava no meio. Olha que coisa linda o que Cristo fez. Havia um muro de separação, um muro de inimizade, entre judeus e gentios. Quer dizer,
E aqui a palavra de Deus, ela mostra que Jesus, ele derrubou esse muro de separação, esse muro de inimizade que estava no meio. Aqui Jesus, Paulo traz a referência à lei de Moisés, porque as leis mosaicas, elas separavam os gentios dos judeus. O povo judeu era um povo separado, né? Só que eles não haviam entendido, né, que a promessa de Deus que estava sobre Abraão, e que através de Abraão, né, seriam benditas todas as famílias da terra, né? Deus, ele iria alcançar todas as pessoas, tribos, línguas, raças, nações, e tornar de todas essas pessoas em Cristo Jesus um só povo, ao qual ele seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo. E Cristo, ele derruba esse muro da inimizade, né? Aonde Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 15: na sua carne Jesus desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quer dizer, Jesus, ele foi o cumprimento da lei. Jesus, ele foi o cumprimento da lei. E aqui ele fala um novo. O que Jesus fez? Um novo homem. Não um indivíduo, mas a nova criação, da qual Cristo é o cabeça, que é a igreja do Senhor. Jesus, ele fala sobre isso na carta de João, quando ele conversa com aquela mulher samaritana, no capítulo 4, e ele diz para aquela mulher samaritana, né? Ela faz uma pergunta ao Senhor Jesus, né? Sobre aonde deveria ser adorado, né? Aonde deveria adorar a Deus, se era no monte, ou pois os samaritanos, eles adoravam a Deus no monte, e os judeus adoravam a Deus no templo. E aquela mulher, ela faz uma pergunta: onde deveria adorar a Deus, se era no monte ou se era no templo. E Jesus, ele responde essa mulher, né? Ele diz no versículo 21 do capítulo 4: mulher, crê que me é chegada a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoradores que o Pai, ele procura. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele nos ensina que a adoração ao Pai não está presa em um prédio, não está estabelecida em um monte, mas independente de onde você esteja, ao fato de você dobrar o seu joelho e em espírito e em verdade buscar adorar o Pai, buscar ao Pai, pois o véu do templo ele foi rasgado. Você não precisa de mais nada, nenhum apetrecho, você não precisa de nenhuma cerimônia para buscar a Deus. Você agora foi livre, liberto, né?
através de Cristo Jesus, mas Jesus ele cumpriu. Jesus ele foi o cumprimento de toda a lei, né? Então hoje o que nós precisamos somente é buscar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, independente de onde nós estejamos. E ele diz aqui no versículo 16: e pela cruz, olha o que o Senhor fez, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Isso é maravilhoso. Se a inimizade que a lei trouxe é terminada, então a lei que causou a inimizade, ela é abolida. Ele diz aqui no 17: vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aqui mostra, tanto no complemento com o versículo 18, que diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Quer dizer, aqui mostra esses dois versículos, eles desdobram mais esta verdade da união dos judeus com o gentio em Cristo. E ele fala algo maravilhoso, que ambos estão unidos, ambos estão reconciliados com Deus, né? Através do que? Do Espírito Santo de Deus, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus leva tanto os judeus como os gentios ao Pai. E ele diz no versículo 19 ao 22, Paulo pega a figura da igreja como um corpo humano e transforma-se gradativamente na figura da igreja como um grande edifício. O corpo humano é também descrito como um edifício, né, em várias passagens da Bíblia, né, como em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, e em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E Paulo faz, né, essa analogia, dizendo assim: de modo que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quer dizer, Paulo fala que a nossa cidadania, quer dizer, nós não somos mais estrangeiros, né? Nós não somos mais gentios, né? Agora a nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus, tanto judeus e gentios têm uma nova cidadania, né? E essa cidadania é a cidadania celestial em Cristo Jesus. Isso é glorioso, né? A nossa cidadania, nós somos cidadãos da terra, mas ao mesmo tempo em Cristo Jesus nós somos cidadãos do céu. E ele diz aqui que nós fazemos parte, né? Nós somos membros de uma família, e essa família é a família de Deus, né? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo eles têm uma família, e essa família é a família de Deus, que é constituída em Cristo Jesus. Deus sendo nosso Pai, isso é maravilhoso. Muitas vezes você pode olhar para a sua vida e se sentir sozinho, mas Deus, Ele te introduziu em uma família, você faz parte de uma família, e essa família é a família de Deus, a família de Cristo, que está espalhada pelo mundo, por todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. A nossa família é muito grande, nós somos membros dessa família, da família de Deus. E ele diz no verso 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? A igreja, que é o corpo de Cristo, está sendo apresentada aqui pelo apóstolo Paulo como um edifício, o templo de Deus, né? Tanto os apóstolos como os profetas, né? Eles prepararam o caminho, né, para a igreja de Cristo. Eles lançaram os fundamentos
sobre a igreja de Cristo. E ele diz que sendo ele Cristo Jesus a pedra angular, né? Essa passagem, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ajuda a gente a entender o significado, né, de Mateus 16, verso 18, onde Pedro, sendo um apóstolo, foi uma das pedras fundamentais, junto com os demais apóstolos e profetas, mas a Escritura como um todo está edificada sobre Cristo, né? Então, esse edifício que é a igreja do Senhor, né, o corpo de Cristo, ele tem Cristo como cabeça, e o edifício ao qual nós somos a igreja do Senhor está edificada por Ele, pelo Senhor, sobre o Senhor Jesus Cristo, ao qual é a nossa rocha, é a rocha da igreja. E Paulo ele encerra no versículo 22 dizendo, no versículo 21 e 22 dizendo: nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito Santo. Olha que lindo. O apóstolo Paulo, ele fala, né, desse edifício, né, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E nele todo edifício é bem ajustado e cresce para templo santo no Senhor, da qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. A igreja está sendo construída, né? A igreja está sendo edificada pelo Senhor Jesus Cristo. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar ela. Amém? Deus te abençoe.